Fala, galerinha! Muito boa noite, muito boa noite! Como estão vocês? Mais uma aula ao vivo pela fanpage para você que quer ser aprovado no que você quiser. Nós estamos aqui novamente com o ícone professor Paulo Martins. Professor, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Espero que todos aí estejam bem, né? Hoje nós vamos falar aqui, né, mais uma vez de redação. Escolhi aqui alguns tópicos, né, para falar com vocês. Vamos falar de maneira geral, seja para concurso, né, o Enem, também aí a UFT, né, que está bem próximo aí. Vamos falar de maneira geral aqui, tendo dúvida, né, pergunta também, vocês ficam à vontade, que a aula fica mais interativa e nós vamos respondendo aqui. Boa noite, Solange. Rodrigo Fogaça, boa noite. Selma, muito boa noite. Gabriela Melo, boa noite. O Eliânia, boa noite a vocês que estão se aproximando, que estão apronchegando. Esse termo existe, professor? Apronchegando. Porque desde criança a gente fala isso. Mas existe mesmo? Ou é só neologismo? Eu não estou com isso, não. Você está igual o Guimarães Rosa, fazendo neologismo. Então pronto, vocês estão chegando, vamos curtindo, compartilhando. Mônica Campos, boa noite. Stephanie Costa, muito boa noite. Se vocês tiverem dúvidas sobre redação, estamos aqui com o professor Paulo Martins. Se o professor Paulo Martins tiver qualquer dúvida sobre redação, professor, por favor, não me pergunte, porque eu não sou a melhor pessoa para tirar a sua dúvida. Sueli, boa noite. Boa noite. Professor, nós teremos o vestibular da UFT agora no próximo domingo, não é isso? Sim, isso. A redação ela tem assim, alguns direcionamentos. Não vai ser discursiva, ó a mentalidade, né? Ela vai ser. Quais são as subdivisões que faz a redação? A redação ela é cobrada, são 5 competências. Sim. Né? São essas competências aí. E o bom da UFT é que depois que ela voltou a fazer esse vestibular, ela adotou os mesmos critérios do Enem. Então, para quem está estudando para o Enem, são os mesmos critérios, exatamente iguais, sem mudar nada. Tá? E nós sabemos que esses critérios, aí, tanto do Enem e hoje da UFT, eles diferem da maioria dos vestibulares e também da maioria dos concursos. Tem os pontos, né, que são os pontos comuns, mas tem aqueles pontos também que divergem, são muitos. Se você tiver o entendimento dos pontos comuns para qualquer tipo de redação, provavelmente você consegue se sobressair um pouco. Sim, só que, por exemplo, assim, o que difere, né, da UFT hoje, que adota os mesmos critérios do Enem para os demais vestibulares e também concursos? A competência 2, por exemplo, né, que a questão da pontuação, ela vai ser equivalente. Enquanto o Enem ele faz essa pontuação máxima, nota 1000, e divide por 5, então cada uma dessas competências ela vale de 0 a 200. A UFT ela faz de 0 a 10 e faz essa divisão, né, para cada uma das competências aí, de 0 a 2. Então, né, proporcionalmente é a mesma coisa. Mas assim, falando das diferenças, né, para os demais, aí, o que tem assim de mais criterioso para quem vai fazer a UFT e para quem está estudando para o Enem, o que difere? A competência 2, né, por exemplo, que a competência 2 ela cobra as outras áreas do conhecimento, que é a intertextualidade, que isso em outros vestibulares, apesar de ser importante você fazer isso também, não há uma competência exatamente só para isso, valendo, por exemplo, né, 2 pontos, 20% da sua redação só para você fazer essa intertextualidade, usar outros textos, relacionar outros textos com o texto que você está fazendo. E também a competência 4, né, que é dos conectivos também, que são bastante valorizados, e principalmente a última competência, que só diferente dos vestibulares de concursos, o último parágrafo, que é a conclusão, que é a proposta de intervenção, ela sozinha ela vale 20%, né, da prova. Então, a diferença é essa, que você tem um parágrafo só que vale 20% da sua prova. Né, que é essa proposta de intervenção, que você tem que fazer ela de maneira detalhada, você tem que estar bem atento na maneira que você vai fazer essa proposta de intervenção. Resumindo, você que vai fazer a redação, você não tem que simplesmente saber fazer a redação, você tem que estar atento. Isso. Às vezes o aluno, ele pensa, né, às vezes quando a gente faz uma correção de um aluno e dá uma nota, por exemplo, que não é boa, 60%,
50% da nota, ele tende a pensar que, eu não sei língua portuguesa, eu não sei escrever, eu não sei as palavras, eu muito vírgula, pontuação, mas na verdade, tanto a UFT aí, com esses critérios como o Enem, há cobrança muito maior do que propriamente você errar uma acentuação, você escrever uma palavra de uma forma errada. Que são esses critérios, que nós estamos falando de você fazer intertextualidade, saber fazer essa proposta de intervenção. Então, isso pode acontecer, é muito comum acontecer isso quando eu faço correção de alunos usando esses critérios. É muito comum, por exemplo, um aluno que ele não domina tanto a escrita e às vezes pode acontecer dele sair melhor do que o outro aluno que domina a escrita, porque na verdade você tem que saber os critérios, o que você vai ter que colocar lá, o que você está sendo avaliado. Entendi. Professor Israel Maia, muito boa noite. Aprendeu, Israel? Se liga na redação. Valéria Cristina, boa noite. Augusto Aires, boa noite. Fábio de Mello, boa noite. Você sabia que o padre Fábio de Mello assiste aqui com frequência? Não sabia não. Ó. Muito bom. Meninas, Alessandra Clever, boa noite. Milene Fernandes, boa noite. Rose Morena, boa noite. Mônica Campos, Cláudia, boa noite. Germina, muito boa noite. Doriane, Patrícia Carvalho, Estevana, é a professora Estevana? Estevana Barroso, boa noite, boa noite. Vera Lúcia Ferreira, boa noite. Eu, Denise, boa noite. Aurelice, boa noite. Sueli, muito boa noite. A vocês que estão nos assistindo, vamos lá, pode curtir, pode compartilhar. Professor, agora vai lá e detona, é contigo. Bom, vamos começar falando aqui de algo que sempre é polêmico e o aluno sempre tem dúvida. O uso da coletânea. Deixa eu só interromper rapidinho, Sim. que está no início. Para o professor continuar a aula, vocês têm que compartilhar. Entendeu como é que funciona a matemática, né? Então, nós temos aí 39 pessoas assistindo, nós precisamos de no mínimo 20 compartilhamentos. Manda ver, compartilha, que é para a gente dar continuidade à aula. Eu daqui a pouco vou ficar acompanhando aqui no celular para saber se vai haver compartilhamento. Havendo compartilhamento, a gente continua. Se não houver, vocês vão perder a aula. Vixe. Isso aí, pessoal. Nós estamos gostando da participação, mas vamos lá, vamos compartilhar aí, porque senão o Júnior já vai cortar aqui. Bertolina, Erlane, manda. Berenice, boa noite, compartilha. É isso aí. Bom, falar então do uso correto da coletânea, que é lá os textos motivadores. Sempre tem uma dúvida, Júnior, já os alunos, eles perguntam isso. Olha, como usar esses textos, se eu devo usar esses textos ou não usar esses textos motivadores quando eu estou escrevendo. Se eu devo falar algo sobre esses textos ou se eu devo ignorar esses textos. O que você pensa sobre isso, Júnior? Eu acredito que deve sim ser utilizado. Sim, tem que ser utilizado. E não foi combinado a minha resposta, hein? Eles estão lá exatamente para isso. Eu, quando teve um tempo que eu estava fazendo redação, eu ignorava os textos motivadores porque eu achava que aquilo ali fosse ser considerado cópia, que eu fosse perder pontuação. Depois eu fui descobrir que não, que aqui você também está sendo avaliado pelo uso dos textos motivadores. Agora, é muito importante você saber usar esses textos motivadores. E esses textos motivadores, ele funciona como um norte. Ele é um norte, ele é uma bússola para indicar o que você vai abordar no seu texto, ou a maneira mais fácil de você abordar esse texto. Se a gente levar em consideração e pensar que um vestibular, para ser preparado, ele leva aí 6 meses, o Enem ele leva 12 meses, dá para a gente imaginar aí, mais ou menos assim, a seriedade, os critérios que são escolhidos aqueles textos. Então, aqueles textos ali, é como se eles dissessem para você, mais ou menos, o caminho que seria viável para você abordar. Esses dias, um aluno me fez a seguinte pergunta. Falou assim, professor, o que você acha de eu não ler os textos motivadores para ganhar tempo e ir direto para a redação? Eu falei, olha, eu acho um risco. E principalmente quando tem alguns temas que eles são mais nebulosos, são temas assim, mais difíceis de você compreender o que está pedindo. Eu anotei aqui 2 exemplos para vocês verem, que foi o tema do ano passado, da UFT. Olha só, da UFT, o último tema era os desafios do encontro de gerações no mercado de trabalho. Olha, os desafios do encontro de gerações no mercado de trabalho, é muito difícil você saber do que é que está falando, que desafios são esses, o que é para você abordar um texto desse, como que você vai construir a argumentação. Normalmente, quando há um problema, como por exemplo,
violência contra a mulher, né, o presídio, lotação dos presídios, esses temas, há um tipo de violência, há um problema social que ele é bem visível e facilita para o aluno abordar, porque você apresenta esse tema na introdução, né, por maneira de um contexto, você levanta duas causas, discute uma dessas causas no segundo parágrafo, discute a outra causa no terceiro, facilita. Agora, um tema como esse, né, que está pedindo, então, para você falar aí sobre os desafios do encontro de gerações no mercado de trabalho, é mais difícil para você saber o que você vai falar, o que você vai abordar. E dependendo do que você abordar, pode ficar muito supérfluo, pode ficar muito, né, abrangente ou de maneira muito genérica. E como que nós vamos saber para que uma maneira mais fácil para a gente abordar? Né? Qual é o foco que nós vamos dar? Os textos motivadores. Lá, por exemplo, né, quem deu uma olhada nessa prova anterior, ou quem fez essa prova, você vai observar que lá ele falava esses tipos de desafio. Quando essa frase, tema, pede para você falar de desafios, está pedindo para você falar dos problemas, né, no caso aí desse encontro de gerações. Então você não vai falar da causa, mas você vai falar de quais são esses problemas aí. Então, quando você lia os textos, você vai identificar que os problemas são esses, desse encontro de gerações no mercado de trabalho. Por exemplo, a questão da comunicação. O jovem tem um tipo de comunicação, aquelas pessoas que pertencem a outra geração e já tem outra maneira de se comunicar. Nós sabemos que hoje a juventude ela tem uma maneira muito rápida de fazer as coisas, se concentra pouco, tem, né, quase que não se concentra, enquanto que uma leitura, por exemplo, ela já é bem mais rápida, mais dinâmica. Hoje, né, a juventude ela não consegue ler textos longos, se concentrar por vários tempos em determinadas atividades, enquanto as gerações anteriores ela já é diferente, ela já consegue sim, né, se concentrar, é mais criteriosa, é mais didática. Então aí é um dos problemas, mas tem outros problemas, como por exemplo que os textos abordavam também, lá falava sobre a questão das tecnologias. As gerações mais antigas elas têm dificuldades para dominar a tecnologia, enquanto que essa geração mais nova, ela já tem uma facilidade muito grande. E esse encontro entre essas gerações é que pode gerar alguns tipos de conflitos, alguns tipos de intolerância e alguns tipos de problema, que era justamente isso, né, que você iria falar. Então, normalmente, os alunos eles sentem dificuldade. Outro tema também, Júnior Gel, que causou, né, muita dificuldade para os alunos, foi o último tema do Enem. Que quando você olha para um tema desse tamanho, olha só essa frase, tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Olha como isso é muito vago. Você falar sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, primeiro, que tipo de manipulação é essa? Quem está por trás disso? Quem tem interesse nisso? Né? Como que são essas manipulações? Tem pessoas que acharam que era para falar de fake news. É uma das manipulações que poderiam ser abordadas e que deveria ser abordada. Tanto porque um dos textos falava sobre isso, sobre essa manipulação de informação. Mas os textos, eles vão falando de determinados problemas. Por exemplo, lá mostrava o interesse das grandes empresas, seja as empresas de entretenimento, né, de música, filmes, que acabam manipulando, que acaba induzindo o cidadão a consumir determinados tipos de produtos. Eu já ia falando exatamente nisso. Porque eu fui induzido a consumir. De tanto que quando você pesquisa alguma coisa na internet, você percebe que na sua rede social, ou nos sites que você visita, sempre aparece propaganda daquela coisa que você pesquisou. E fica por dias fazendo isso, fazendo você lembrar daquele produto, que você precisa daquele produto. É como se fosse aquele vendedor insistente no seu pé, e sim, chega uma hora que às vezes você até se dá por vencido, fala assim, deixa eu resolver logo isso, deixa eu comprar logo isso, que eu acho que estou precisando mesmo. E essa manipulação, ela ocorre de forma, eu não diria nem sutil, porque não é sutil, a intensidade com que sim, eles ficam... É um tipo de violência que às vezes a pessoa não consegue isso. Violência no sentido de violar direitos, o direito de liberdade de escolha. E às vezes o aluno, o que aconteceu é justamente isso, ele não conseguiu enxergar. Mas olha só, comparando esses dois temas, observe essas palavras. Enquanto o FT estava pedindo para você falar dos desafios
desse encontro de gerações do mercado de trabalho, aqui está pedindo para você falar de manipulação. Olha só a diferença quando você vai abordar os temas, que eu tinha falado um pouquinho antes. Quando está falando para você falar de desafios, quer dizer, é para você falar de problemas relacionados à questão desse encontro de gerações, como o exemplo que eu dei. Agora, normalmente, que é o que o Enem faz, como aconteceu, quando fala manipulação, é um tipo de violação de direito. Então, fica mais fácil você falar os tipos de violações, mas apontando as causas disso. Por exemplo, as empresas, o interesse por lucro, por exemplo, né? É um dos exemplos aí que você poderia abordar, ser de maneira crítica. É porque a redação, hoje no geral, quando aparecem esses temas dessa maneira, o que dificulta o aluno é porque você tem que fazer argumentos fortes. E se você não consegue perceber um tipo de violação de direito, o aluno ele encontra essa dificuldade para abordar, que foi o que aconteceu, né, com a redação do Enem. Tem alunos que falou assim para mim, né, porque eu estava dando exemplo, nós lendo os textos, e tem um texto lá que fala sobre esses aplicativos de música, né, que você, por exemplo, você vai lá e escolhe um tipo de música, você escolhe lá uma música sertaneja, nova. De repente, eles começam a colocar a lista daquelas músicas, te induzir você a ouvir aquele tipo de música. Um aluno falou assim, olha, professor, mas eu não vejo isso como um tipo de violação, um tipo de violência, eu acho isso até bom. Tá, mas quando você vai fazer a redação, você não pode pensar isso. Você tem que fazer uma tempestade no copo d'água, senão você não vai conseguir fazer a redação. Senão você não consegue fazer. Você tem que ver um problema ali e fazer a crítica e apontar culpados e apontar causas, até para facilitar quando você for fazer a proposta de intervenção. Porque se você não viu nenhum problema, como que você vai fazer a proposta de intervenção que vale 200 pontos? Né? Como que você vai apresentar os agentes interventores, quem que vai resolver a situação? Né? Como que você vai fazer isso? Então, no momento da redação, o aluno ele não pode ser apático. De maneira ele não pode ser acomodado, ele tem que ser crítico, ele tem que... Você tem que ser crítico, e mesmo que você ache que aquele problema ele não é tão grande assim, mas você tem que ver isso como um problema e tentar transformar isso num grande problema. Porque talvez ele não seja tão grande para você, mas para muita gente é. Então, Sim, ele se torna um problema. Quando ocorre de forma intensa, por mais que não me atinja, mas atinge os outros. sim. E eu tenho que me preocupar com o direito de cada um. E quando a gente fala nisso, você percebeu o problema, porque você vai apresentar o tema, né, na introdução, e você vai ter que levantar esses argumentos, que é chamado, né, de tópicos frasais. O que são esses tópicos frasais? São as ideias que você vai defender ao longo desse argumento. Se você não escolher esses tópicos frasais fortes, problemas, causas fortes, você não consegue desenvolver isso. A sua redação ela vai ficar expositiva. Por exemplo, como uma notícia, né? Como uma reportagem. Você vai trazer informações, mas você não vai mostrar um problema exatamente. E é isso, né, que a banca ela espera de você, que você aponte problemas. Eu vou dar um exemplo, né? Esses tópicos frasais. Nessas redações que são bem pontuadas, esses alunos, eles já entenderam isso, né? Esses alunos que tiram boas notas, e normalmente eles levantam alguns tópicos frasais. No Enem de 2017, eu fiz um levantamento e eu cheguei à conclusão de mais ou menos 4, 5 tópicos frasais, que são as causas que eles usam para qualquer tema. Então, quando você vai observando o tema do Enem passado, 2018, 2017, 2016, normalmente eles apontam para independente do que seja o tema ou o problema, eles apontam a mesma causa. É isso que eu estou falando. Por exemplo, falha na educação. Normalmente o aluno ele começa o segundo parágrafo assim: a princípio é inquestionável que a falha na educação atua como impulsionador para a questão. Então isso aí vai dar para vários temas. Se você for analisar essa frase que eu introdutória, né, que é o tópico frasal que eu acabei de falar, você vai usar para todos os temas do Enem anterior. Então eles vão por aí. Aí não usa a falha na educação, mas eles usam a falha na aplicação das leis. A falha na aplicação constitucional atua como impulsionador do problema, ou está entre as causas do problema. É o segundo. Às vezes eles abordam também a falta de investimento. Olha só, mas isso é quando eu estou falando de um problema, como aconteceu na redação, né, da educação voltada para surdos. Dava para você falar da falta de investimento na estrutura educacional. No caso da manipulação,
não dá para você usar esse tipo de argumento. Então eu falei 3 aqui, né, que são assim, esses mais comuns. Outro também que os alunos usam muito é o comportamento social. Então eles começam, né, repetindo, como eu falei, entre as causas do problema está o comportamento social. Você usa como causa do problema esse comportamento social quando é problemas relacionados a fatos históricos que se arrastam ao longo dos anos, décadas, séculos, como por exemplo racismo, como por exemplo preconceito. Esses tipos de assunto é causas que dá para você discutir, que foi o caso lá, né, a questão da educação para surdos. Então, é isso que você tem que tentar, né, entender aí, por exemplo, esse que eu acabei de falar, o tema da manipulação, né, dos usuários da internet. Muitos alunos eles usaram a falha na educação. O que eles apontaram quando você vai desenvolver? Você se apresenta isso como a sua frase introdutória e o que você vai desenvolver e falar sobre isso? A falta de autonomia, que o jovem ele não tem autonomia. Se nós não estamos vendo problema nisso, às vezes você vai consumir determinado tipo de entretenimento, às vezes esse tipo de entretenimento ele não contribui nada para a questão cultural, nada para questões sociais do país. Tem coisas boas, mas nós sabemos que tem coisas que não contribuem nada. Então essas pessoas que te manipulam, que te induzem a consumir esse tipo de produto, é isso que você deveria argumentar, e apontando a falha na educação, né? Que a educação ela tem essa responsabilidade de educar, de informar, de orientar as pessoas. Outra causa que foi apontada lá também, falando sobre a manipulação, foi a questão da busca pelo lucro por parte das grandes empresas, as empresas de moda, as empresas de entretenimento. Então aqui eu falei 2 argumentos fortíssimos para você usar. Você não pode usar argumentos fracos, que é isso que nós estamos falando. Você tem que perceber uma causa grande, né, para você abordar isso e para facilitar também para quando você for fazer a sua proposta de intervenção. Quanto mais crítico você for, quanto mais problema você apontar no seu desenvolvimento, mais fácil vai ficar a proposta de intervenção, porque elas estão interligadas. A sua proposta de intervenção é para resolver o que você abordou no parágrafo 2 e no parágrafo 3, que são as causas do problema. Muito bom. Só cumprimentando aqui, Delfina Cecília, boa noite, Cecília, nome lindo, Cecília, é o nome da minha filha. Kelly, muito boa noite. Adriane Reis, boa noite, sejam bem-vindos. Alba Tênis, boa noite. A Berenice aqui participando. Boa noite, Ricardo Ribeirinha, boa noite. Fran, minha amiga Fran, lá de Porto Nacional, concurseira de primeira ordem, boa noite. Mirelle Oliveira, boa noite. Nirley. Nirley Castro Macedo Fernandes, foi amigo de infância, é meu amigo de infância, foi colega de aula no período do ensino fundamental ainda. Show de bola, Nirley. Érica Maria, muito boa noite. Show. Carreirinha, professor Carreirinha. Esdras, boa noite. Eva Noleto, Denizar, boa noite. Vocês que estão nos assistindo, Gorete Sobral, boa noite. Rosane Lima, boa noite. Lucivânia, boa noite, Lucivânia. Como está? Também vizinha ainda lá em Porto Nacional. Ivaneide, boa noite. José Roberto, boa noite. José Bete, meu amigo José Bete, boa noite. Rosinha, Valéria, a vocês que estão nos assistindo, meninos, aproveita, curte, compartilha. Nós precisamos de mais 15 compartilhamentos para dar continuidade à aula. 15, só 15, vai, só 15 compartilhamentos a mais. O Israel está anunciando, posso fazer uma propaganda aqui? Sim, fica à vontade. Dia 17 de maio vai haver um aulão, o custo da inscrição, 1 quilo de alimento não perecível. Eu acho que o Israel colocou o endereço, se não colocou, nós vamos colocar o endereço aí agora para você. Lá no IFTO, no auditório do IFTO Campus Palmas, de língua portuguesa, professor. Se o senhor quiser participar, está convidado também, que a gente abre espaço lá. Obrigado. Vai o senhor, se quiser ir com redação, aí a professora vai com gramática, o senhor vai com redação. Ó, Israel, estou furando aí, ó, programação, o programa do Israel, e eu estou aqui convidando, mas está convidado mesmo, eu converso com o Israel. Luciana Dias, de língua portuguesa, o professor Paulo Martins agora, e eu com conhecimentos regionais, geografia e história de Tocantins. Basta entrar no site do IFTO/Palmas, ifto.edu.br/Palmas, e você fazer a sua inscrição. Verifica se tem vaga ainda. Dia 17 de maio, com a professora Luciana Dias, aliás, com língua portuguesa, né? E com conhecimentos regionais. Ok? Mais 15 compartilhamentos. Professor, o senhor falando aí, dando altas dicas sobre redação, sobre o que abordar, e me veio em mente agora, em função também do tipo de governo que está sendo desenvolvido no Brasil, do tipo de política voltada para a educação que está sendo desenvolvida e incentivada, que é a militarização das escolas. Será que esse assunto também é um assunto que como ele poderia ser abordado, se seria interessante para ser abordado?
da questão da militarização. É. Né? Esse é um tipo de assunto que ele é mais comum de aparecer em concursos. Né? Em concurso ele pode aparecer, porque normalmente esses temas que é abordado nos vestibulares, eles são mais essas questões voltadas para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Né? Agora, para concurso, sim. E como abordar isso? Né? Essa questão, falar aí dessa questão da militarização. Se você está fazendo um vestibular, um concurso, né, aí uma prova de concurso que é para o governo federal, você tem que pensar se você vai elogiar isso ou se você vai criticar isso. Né? O primeiro ponto é isso. Você tem que pensar quem vai corrigir essa banca, né? O que essas pessoas esperam que você fale sobre isso. Né? O primeiro ponto tem que ter o bom é senso. esse, você tem que ter o bom senso de pensar. Eu sempre falo isso, olha, quando você está diante do tema, você não tem que falar aquilo que você gosta, aquilo que você pensa. Você tem que falar aquilo que você vai ter mais argumento. Um dia uma aluna falou para mim assim, então professor, você está falando que é para mim mentir. Falei, olha, você não vai para o inferno por causa disso, tá? Você não precisa preocupar. Por quê? Olha, esses processos seletivos, isso é um jogo, você está jogando. De lá tem pessoas que estão avaliando o seu jogo, do outro lado está você que está jogando. Qual que é o seu interesse? Você não está escrevendo para um jornal, você não está escrevendo para uma revista, sua mãe nem seu pai nem vai ler isso, provavelmente, né? Provavelmente essas pessoas nem vão ler isso, nem vão saber. Você não precisa preocupar. Às vezes você acha assim, né? Dependendo do que a pessoa defende, né, Júnior? Aí ela está saindo de manhã para ir à padaria, de repente alguém fala, então, seu danadinho, você pensava aquilo, né? Não vai correr esse risco, né? Aquilo ali é só os corretores que têm acesso àquela prova. A não ser que se você, no caso, o Enem, por exemplo, você pegar o espelho e mostrar para outras pessoas. Mas o que eu estou querendo dizer para você, estou falando isso, que foi o assunto que o Júnior já abordou, que é a questão da militarização. Você não tem que pensar em conceitos seus ideológicos, você tem que pensar aquilo que é o melhor para você argumentar. E agorinha foi o que nós falamos. Como que eu vou perceber o que a banca quer que eu fale? Leia os textos motivadores. Porque tem temas, como por exemplo, fala manipulação, pronto, a tese já está pronta. Manipulação é uma problemática diante do tema. Né? Quando eu falo desafios, já é uma tese, já está falando dessa problemática. Quando fala violência contra a mulher, já está pronto. Agora, quando fala só militarização das escolas, pode ser que não está falando se isso é positivo ou negativo. Você vai ter que se posicionar. Então, a melhor maneira de você saber como você vai abordar isso é olhando os textos motivadores. Então, não tem problema. Aquilo que você acha que, por exemplo, vai contrariar a sua ideologia ou vai contrariar os seus conceitos religiosos, você tem que lembrar que aquilo ali é um jogo, você tem que fazer simplesmente o que a banca está esperando de você. É como se fosse um teatro mesmo, você vai se vestir dali e vai entrar para jogar. Você falando isso, eu posso fazer um comentário que me fez lembrar, não que seja a mesma coisa. Eu estava em Araguaína, há uns 2 anos atrás. Aí eu brincando com os alunos que estavam tendo aula, eu falava assim, gente, olha, ajuda o professor, me leva para almoçar, paga meu almoço. Aí uma aluna foi, brincou e falou assim, professor, quer mesmo? Vamos almoçar lá em casa? Aí eu falei, você está falando sério? E ela, já falou para sua mãe? Já, professor, ela disse que pode levar. Aí tá, a menina me levou, foi almoçar na casa dela. Quando eu cheguei lá, a mãe começou a meter a lei em político. E falava que tudo quanto é política era ladrão, era isso, era aquilo, metendo a lei, metendo a lei. Por que eu estava lá? Eu fiz o jogo. Eu olhava para ela e falava assim, concordo plenamente com a senhora. Aí ela falava, eu concordo plenamente com a senhora. Depois que eu saí, que terminou o almoço, que a menina foi me deixar de volta onde eu me encontrava na escola, aí eu falei assim, você falou para sua mãe que eu era, na época, vereador em Palmas, né? E ela falou, não, professor, foi coincidência. Eu não estou ali para jogar. Entendeu? O que importa é que eu não perdi o almoço. É isso aí. Brincadeira à parte, mas vamos lá. Mas é isso mesmo, né? Foi bom a pergunta que você fez, porque é justamente para isso que serve a coletânea. Quando nós estamos sendo, assim, sem saber, meio que, né, sem rumo, sem saber o que nós vamos abordar, a coletânea ela pode nos orientar e mostrar o que a banca está esperando que nós, né, falamos sobre esse tema. Às vezes acontece, dessa coletânea, desses textos motivadores, eles trazerem 2 textos, né, assim, que são contra
por exemplo, a militarização e 2 que são a favor. Aí, nesse caso, você vai ter que se posicionar em aquilo que você... Eu, por exemplo, eu vejo aquilo que eu tenho argumentos mais fortes. Desde que você não fira os direitos humanos, né, que você não vai contra minorias, você tem que usar os argumentos que sejam mais fortes. Eu sempre fiz redação assim, em processos seletivos, quando, né, sempre estava fazendo redação, e até hoje sempre a gente tem que fazer processo seletivo, a gente sempre está estudando, né, sempre assim, e eu sempre faço isso, eu observo, coloco na balança aquilo que vai ficar mais forte. Por quê? Como eu tinha falado, os argumentos mais fortes vai ficar mais fácil até para você refletir no final sobre eles, no caso, né, de concurso, e no caso da UFT e do Enem, você trazer essa proposta de intervenção aí para essa proposta. Outra coisa que a gente falando, né, sobre essas diferenças, vamos falar um pouco aqui então das 5 competências, né? Eu acho que isso é de grande interesse. Que eu aprendo cada vez mais. Não, suas aulas eu acho máximo e depois eu ainda fico olhando de vez em quando para sanar dúvidas. Vamos falar dessas 5 competências então. Quando eu falar dessas 5 competências... 5 competências, só para quem entrou depois, as 5 competências que são exigidas para nortear a sua nota, tanto no vestibular da UFT como também na prova do Enem, não é isso? Isso. E aí, sempre que eu falar dessas 5 competências para esse vestibular da UFT, que são os mesmos do Enem, eu vou falar o que difere isso quando é para concurso, né, e quando é para esses vestibulares, e quando é para outros vestibulares. A competência 1 é o domínio da norma padrão. Isso é para qualquer vestibular, é para qualquer concurso, é para o Enem, é para qualquer processo seletivo. Então, essa primeira parte é a parte da gramática. E essa preocupação tão grande que o aluno tem com a gramática, quando ele fala que não sabe fazer uma redação, a primeira coisa que ele fala é isso, que ele tem dificuldade com a língua, veja só, é 20% da sua prova só. E mesmo assim, alguma coisa você sabe, você não vai errar tudo que é pontuação, você não vai errar todas as palavras, não é possível que você vai fazer isso. Alguma coisa você sabe. Se você errar até mais ou menos assim, 3, fugir da norma padrão, 3 erros, por exemplo, desde que esses erros eles não prejudiquem a coerência, né, a coesão do texto, vamos supor, um acento, uma palavra que você escreve de uma maneira errada, desde que ela não provoque uma ambiguidade no texto, 3 palavras, você ainda vai ganhar essa pontuação, esses 20%. Né? Então isso aí não vai ser problema. Se por acaso você tem muitos erros de acentuação, ainda assim, uma nota que vai de 0 a 200, ainda assim você consegue ficar com 120, com 160, você ainda vai ser bem pontuado nessa parte aí. Normalmente, esses alunos, essa competência 1 é que é a nota mais alta. Normalmente, a nota desses alunos, elas são acima de 160. Agora, essa competência 1 também, você tem que estar atento com a questão da organização do seu texto e o que é chamado também, né, de convenção de escrita. O que é essa convenção de escrita? É aquilo que não está na regra de gramática, mas é uma convenção entre as pessoas, né, que usam a língua portuguesa. Vou dar um exemplo. Se você fizer a opção por colocar o título, que não é obrigatório, né, na maioria dos vestibulares, não é obrigatório. Na UFT, isso não está no edital, não fala para você colocar, também no Enem não fala para você colocar, então fica a seu critério. Se você coloca o título, a partir do momento que você coloca o título, ele está sendo avaliado. Questões gramaticais, questões de intertextualidade, a criatividade, ele está sendo avaliado. Na linha 2 você coloca o título na linha 1, na linha 2 você começa normalmente. Quando é processos seletivos que colocam o espaço para você colocar o título, então você coloca o título lá em cima no lugar adequado. Por exemplo, por que eu estou falando essa questão de convenção de escrita? Título, você não pode colocar a pontuação, você não pode colocar um ponto final no título, você não deve fazer isso. Se você fizer isso, você pode perder ponto nessa competência 1 que mostra que você não está entendendo. Outra coisa também, que é a convenção de escrita. Quando é a translineação, o que é essa translineação? É a separação de sílaba. Quando você chega no final da linha e você tem que separar a sílaba, você vai usar o hífen. O que tem acontecido muito ultimamente? Não sei se você já viu isso, mas ele coloca embaixo, ele não coloca no meio da letra. Aí eu te pergunto, quando a professora falava para você separar a sílaba, você separava colocando embaixo? Não, você coloca no meio da palavra. Eu posso confessar? Desde que eu assisti tua aula, eu só coloco agora separando. Porque no quadro,
A gente o hábito de escrever no quadro dito negro, né? Porque hoje não é mais negro, a maior parte das vezes. Aí você escreve até a pontinha ali e acaba colocando embaixo. E que é o que eu fazia. E acaba que virou, isso acabou virando uma regra. Sim, Esse mas costume virou... exatamente, mas aí depois que eu assisti, porque você comentou isso na outra aula que participou, eu desde então não mais, ainda fico corrigindo os alunos na sala como se eu fosse detentor do conhecimento. Então essa translineação, né, isso aí, para você ver, isso que nós estamos falando, apesar de não ter uma regra na gramática, é algo que é uma convenção, que todos têm que seguir o mesmo padrão. Falando dessa translineação, aproveitando aqui, quando é palavra que ela já tem esse hífen, você vai colocar 2 vezes o hífen, então você vai colocar um hífen no final da linha e outro no início, né? Quando você vai começar lá na outra linha, você coloca 2 vezes. Um você coloca para mostrar que você está entendendo que você está separando uma sílaba, e o outro você vai colocar que você está entendendo que essa palavra ela é uma palavra composta, ela é formada, né, por 2 palavras. Então, quando acontecer isso, você tem que repetir 2 vezes. Então, além da gramática, tem essa questão, que nós estamos falando da convenção de escrita, que envolve também um padrão para quando você erra uma palavra. Quando você escreve uma palavra errada, isso também está sendo avaliado na competência 1. Você não deve ir lá e passar a caneta várias vezes naquela palavra. Você passa um risco, um traço no meio dessa palavra, não precisa colocar entre parênteses, não há necessidade, você simplesmente passa um traço e continua escrevendo o seu texto Se normalmente. passar um traço e colocar entre parênteses, tem prejuízo? Não tem prejuízo, é porque normalmente isso não tem, assim, nessas orientações, não está sendo mais usado. Na cartilha, né, que o Enem ele disponibiliza, ele mostra alguns exemplos do que nós temos que fazer. E lá o exemplo é esse, ele mostra que você passa um risco e pronto. Agora, olha só, se você, isso também para essa prova da UFT, se você passar esse risco várias vezes, e dependendo do que você fizer lá e você marcar essa palavra, você pode ser até eliminado, porque isso pode ser entendido como uma marca, né, de identificação. Isso está lá no edital da UFT, falando, você não pode deixar nenhum tipo de marca de identificação. Todos têm que fazer o mesmo padrão, todos que errarem têm que fazer a mesma coisa. O que é essa marca de identificação? Porque pode acontecer, né, supõe que às vezes você conhece alguém lá de dentro da banca e fala, olha, o meu texto ele vai ter uma palavra assim, rabiscada assim e assim. E aí, né, que vai estar aparecendo um desenho dessa maneira. Então, por isso que as pessoas, quando eles identificam isso, que pode ser alguma marca, né, de identificação, podem ser que eles vão te eliminar aí. Se você errar uma palavra, então você passa um risco. E se errar 2 palavras? Risca as 2 palavras. E se errar uma linha inteira? Risca a linha inteira. E se errar 3 linhas? Você está eliminado. Aí você está enrolado. Você pode desistir e ir embora. Aí não tem cabimento não. Estou falando assim, né? Lá fala assim, você não pode fazer uma redação 7 linhas, né? Abaixo de 7 linhas, você tem que fazer a mais, 8 linhas. Só que se você fizer uma redação, por exemplo, com 20 linhas, esses critérios que nós estamos falando aqui, é muito difícil você atingir. O correto seria você preencher essas 30 linhas. Você deve estar pensando e me perguntando assim, olha professor, mas alguém que faz 25 linhas, ele pode fazer uma redação muito boa, uma redação concisa, uma redação abordar vários pontos bem, e alguém que escreve 30 linhas, ele pode estar só enchendo linguiça. Mas veja só, pela quantidade de concorrente que tem, provavelmente alguém ele vai preencher as 30 linhas e vai fazer isso muito bem feito, e vai colocar muitas informações, muitos conectivos, boas intertextualidade, e ele vai ganhar a sua vaga. Então você tem que preencher as 30 linhas para mostrar que você tem domínio da escrita, que você sabe o que você está fazendo, né? Vamos para a competência 2, quer falar algo? Tem 2 apontamentos aqui de alunos e eu queria fazer a Sim, leitura. Mas antes, só lembrando a vocês que estão aí nos assistindo, a Rosalva, muito boa noite. E a vocês que estão nos assistindo, que entraram agora, boa noite. Sejam bem-vindos aos... Minha vista está ruim. Aqui é... Não, também. Alquimei. Alquimei. Macário Dourado. Alquimei. Edilson Leite, boa noite. Kelly Oliveira, muito boa noite. Bárbara, um abraço, Bárbara. Boa noite, Bárbara. Nath Gomes, boa noite. Gildevânia, boa noite. A vocês que estão nos assistindo, curte e compartilha. Precisamos de mais 10 compartilhamentos para dar gás aqui. Um abraço, Kelly. Viu, Kelly? Compartilha. 10 compartilhamentos. A Bárbara, ela colocou o seguinte, professor, tem 2 perguntas, eu vou fazer a leitura das 2.
A Bárbara, professor, analisando o contexto político do Brasil, é possível que o Enem deixe de cobrar as minorias? O segundo. O Esdras fala o seguinte, professor, e quando a banca pede para que façamos elogios ao tema, exemplo, a importância da leitura? Bom, vamos aí a Bárbara primeiro aí. A Bárbara, gente, já 980, fazer a propaganda aqui, tá? É aluna minha, né, orientando a minha em 980 no último Enem ali. Bárbara, topíssima. Fala assim, Bárbara, coloca assim, graças ao professor Paulo Martins. Bom, a pergunta da Bárbara, né, que ela fez aí falando sobre se pode mudar essa abordagem, né, dos temas aí, não é isso, né, que ela falou? Se pode acontecer de mudar essa abordagem. Olha, para esse ano, eu acredito que não. Eu acredito que ainda não, porque né, já está tudo, provavelmente, se seguir o que aconteceu anteriormente. Esse tema já foi escolhido, essas questões elas já estavam no banco de dados. A redação, essa prova do Enem, normalmente ela é feita até no mês de maio, ela já é rodada, e essas questões elas já são formuladas, elas são aplicadas, elas são testadas. Então é muito difícil mudar essa abordagem agora, eu acredito que não. Mas para o outro ano, aí já é mais... Deixando as minorias de lado, como já questiona, né? Sim, eu acredito que sim, que para outra já pode ter essas mudanças aí. E qual que era a pergunta do Esdras, se você lembra? Gabriela, boa noite. O Esdras está colocando o seguinte, professor, e quando a banca pede para que façamos elogios ao tema, exemplo, a importância da leitura? Então, Esdras, essa questão, quando fala a importância... Foi graças a você. Show de bola, Bárbara. Valeu, Bárbara. O Esdras, um abraço, né, primeiro para o Esdras aí. Esdras, olha, é interessante essa pergunta sua, é uma pergunta muito boa, porque os alunos eles sentem dificuldades diante desses temas. Se está falando para você falar da importância da leitura, então nesse caso você não vai apontar crítica, mas ainda assim vai ser um argumento e você vai pensar que pontos você vai abordar sobre isso. Por exemplo, que importâncias são essas? Como que isso pode contribuir para a sociedade? Como que isso pode contribuir para o crescimento das pessoas, né? Então vamos pensar aqui, é sempre bom você ler os textos motivadores, né? Identificar mas, assim, o rumo que a banca está esperando que você fale sobre essa importância, mas um exemplo que nós poderíamos falar da importância da leitura para a importância de criar cidadãos ou educar, né, as pessoas para que sejam mais autônomas, mais críticas, por exemplo. Né, socialmente, escolhas políticas, seria um bom ponto para ser abordado. Outro ponto também seria a questão da leitura como meio de ascensão social. A leitura, ela proporciona você ter uma educação, você ter mais acesso à educação, você conseguir entrar em universidades, você conseguir emprego. Então a leitura ela vai enriquecer o cidadão culturalmente. Mas é isso, você tem que pensar então esses pontos positivos da leitura e que de maneira ela vai poder contribuir e que mudanças ela pode provocar aí, né, na sociedade. Havia outra pergunta que eu não me lembro, você leu 3, eu não me lembro. Não, eram duas, eram eram uma duas? e outra do Esdras. Ótimo, então tá bom. Mas eu vou dar uma olhada aqui, que se tiver mais alguma, tá bom. eu passo para ti. Então, enquanto isso, nós vamos passar aqui, vamos falar um pouco dessa competência 2. Agora, essa competência 2 é uma competência que ela vai diferenciar quando você vai fazer concurso ou quando você vai fazer outros vestibulares, para quem vai fazer então a UFT ou para quem está estudando para o Enem. Mas o que muda? A intertextualidade, lá fala que você deve, a leitura, né, a abordagem do tema de maneira clara, que está falando lá que é para você fazer isso, ou seja, você não fugir do tema, nessa competência 2, não tangenciar o tema, que é você ficar dando volta ao tema e não ir com foco ao tema. Eu vou dar um exemplo disso muito claro. Você vai perceber que hoje essas bancas, elas estão sendo bem mais criteriosas nessas frases. Antigamente, eles colocavam para você fazer redação e falava assim, né, a educação no Brasil, então a saúde pública, e só. Agora hoje, olha só como que eles colocam, a educação para surdos. Então, eu tenho dois assuntos aqui, né? dois termos importantes no Brasil. Então, eu tenho que falar da questão da educação, mas isso para surdo. Então, se eu falar só da educação durante todo o meu texto, isso é tangenciar o tema. Pode ser até considerado como fuga. Quer dizer, se um dos parágrafos, você falou que a educação
ela tem sido negligenciada, por exemplo, se você aborda isso, mas se você esquece de falar que é voltada para surdo, que essa negligência é com a questão da educação para surdo, você está tangenciando o tema. Um exemplo bom para a gente pensar nisso, né, nessa questão que é fácil você tangenciar o tema, é o próprio tema, o último tema da UFT, que estava falando então para você falar do conflito, dos desafios de conflito de gerações. Se você fala só de conflito de gerações, você não está abordando o tema, como eles querem que você aborde, porque lá está pedindo no mercado de trabalho. Então, você terminou o seu texto? Observa lá, primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, ou se você faz 5 parágrafos, se todos os exemplos, se todos os problemas que você está apontando, ele está de acordo com essas palavras-chave que estão lá na frase tema. Isso aí vale ponto, então, nessa abordagem do tema na competência 2. E o mais importante nessa competência 2, essa outra área do conhecimento. Essas provas, elas são provas que são interdisciplinares. Então você está fazendo uma prova de redação, mas você tem que usar outros temas. Isso é mais forte para o UFT e isso é mais forte para o Enem. Mais forte como assim? Isso vale 20% da sua redação. Nos outros textos de outros vestibulares, e às vezes para concurso, você não precisa exagerar nisso tanto. Mas, por exemplo, a quem vai fazer a prova da UFT, você tem que colocar pelo menos 3 contextos fortes, 3 intertextualidades fortes, seja de história, seja de filosofia, de sociologia ou de qualquer outra área, mas tem que ser 3 conceitos fortes. O que são esses conceitos fortes que tem que aparecer no seu texto? Por exemplo, quando você fala, são aqueles conceitos que se fosse um professor dando aula, ele conseguiria dar 2 horas de aula sobre aquele tema. O professor vai lá e coloca, era Vargas. Então isso é legal de você abordar no seu tema e relacionar com o seu texto. Né? Vamos supor que o tema seja, por exemplo, sobre o trânsito, né? Que seja ou violência no trânsito, ou trânsito nas cidades brasileiras, você observar quais são os fatores históricos, o que aconteceu, o que levou, né, a esse problema que nós temos hoje de urbanização. Então é importante você citar esses conceitos, lembrar do seu professor lá, como ele coloca essas palavras-chave. Não precisa ficar preocupado, você não vai ter que dar uma aula de história, você não vai ter que aprofundar nisso. Não, são coisas básicas, são coisas assim, de maneira mais rasa mesmo que você vai colocar. Até porque, se você fazer um parágrafo longo falando desses conceitos, por exemplo, uma ideia de um filósofo, e você faz um parágrafo que você faz isso aí em 4, 5 linhas, isso é problema, porque o seu texto vai perder em originalidade, ou seja, você está mostrando muito do que o outro pensa e você está falando pouco do que você pensa. E isso não é bom. Isso você perde ponto porque seu texto está ficando expositivo. Hoje, se você analisar, Rangel, as redações nota máxima de 2016, 2015 antes, elas são diferentes nessa abordagem da intertextualidade para hoje, porque houve uma crítica. As redações de 2016, o aluno ele colocava tanta citação, tanto contexto histórico, que praticamente não tinha nada do que ele falava. Então o aluno ele decorava essas frases filosóficas e enchia o texto de cima a baixo. Agora, o que aconteceu? A crítica. Muitos desses alunos eles não foram bem pontuados, porque perderam a originalidade. Faz o teste, olha essas redações, né, nota máxima, essas últimas, que você vai perceber que os alunos eles fazem isso em menos de 3 linhas. A citação ela é rápida, né, de maneira rápida. Você tem a ideia do filósofo, você tenta fazer ela de uma maneira rápida, que seja assim, né, no máximo em 3 linhas, e o resto é a argumentação. Então a competência 2 é você colocar pelo menos de 2 a 3 contextos bem fortes. Se você deixa de colocar um contexto, por exemplo, na sua argumentação, vai haver uma falta de base teórica. Como lá no Junjão, quando você fazia o seu trabalho da faculdade lá, a monografia, né, não adianta você falar só o que você pensa. Você tem que falar baseado no que outros autores, outros pesquisadores têm sobre isso. Se você faz uma boa argumentação, escreve 8 linhas lá de um parágrafo de argumentação, mas não tem nenhum embasamento teórico por trás disso, você vai perder ponto na competência 3, que é, além de você perder ponto na competência 2, que é a intertextualidade, você perde ponto na competência 3, que é a argumentação. O seu argumento está fraco, não o embasamento. Então, o que torna o seu argumento forte? Conceitos filosóficos, fatos históricos, né, geográficos, históricos,
dados estatísticos também, não é? E leis, isso aí que vai tornar o seu texto forte. Não olhe para o seu parágrafo argumentativo. Não pode ser só o que você está colocando. Tem que ter um embasamento teórico aí. Muito bom. A observação da mudança que ocorreu, de valorização de uma redação que seria mais valorizada no passado recente e o que é mais valorizado hoje, é interessante para que nós não venhamos a cair no erro. Sim, e eles são tão assim atentos a isso, que se você olhar lá na competência 2, está falando assim, o uso das várias áreas de conhecimento dentro do limite estrutural do texto dissertativo. O que ele está querendo dizer? Porque senão, se eles só colocam lá o uso das outras áreas de conhecimento, o aluno ele poderia fazer só citação, usar só dados e ele teria 200. Mas é isso que eles colocam, dentro do limite da estrutura do texto dissertativo. Você tem que entender que dissertação é o seu argumento, é o seu posicionamento, né, diante aí do problema, da relevância do problema. É isso aí. O Islane Peniche, muito boa noite, Islane. Islaine Martins, boa noite. Margarete Monteiro, boa noite. Gabriela Alves, muito boa noite. Vocês que estão nos assistindo, lembrando que nós precisamos aí de mais 7 compartilhamentos. Tá perto, pessoal. 7 compartilhamentos para que nós venhamos a dar continuidade a esta maestria de aula. Professor, próxima competência. Então nós falamos da competência 1, que é a questão, né, da norma padrão da língua, e você está preocupado também com essas questões estéticas, convenções de escrita. Falamos da competência 2, que é a compreensão da proposta e também o uso de outras áreas do conhecimento. E a competência 3, que eu já falei um pouco, é a questão da argumentação, que é selecionar. Então é nessa competência 3 que você está sendo avaliado a sua leitura da coletânea. Como assim? Né? Se você deve estar perguntando assim, se lá no edital fala que você não pode copiar nada da coletânea, como que essa competência 3, então, está avaliando essa organização, essa seleção que você está fazendo dos textos motivadores? Não é você copiar o que está lá, mas é você fazer uma leitura crítica desses textos motivadores. Como nós falamos há pouco, né, na questão da manipulação do usuário por meio do controle, né, de dados da internet, não é que você vai copiar a mesma ideia que está lá. Há um texto que está falando dos aplicativos de música, que mostra que o cidadão, quando ele sai de manhã, está ouvindo uma música, de repente aparece uma lista e vai aparecendo várias listas. O Júnior Gel falou aqui, quando ele foi comprar, o que você foi comprar, Júnior Gel? Você nem chegou a falar o quê? Você não falou, não. Eu lembro do tênis que você foi comprar. Isso aconteceu, eu fui comprar um tênis. Um colchão. E aí fica aparecendo o tempo todo lá, né? Fica aparecendo o tempo todo. Isso, é. Então, mas só de raiva, posso falar? pode. Só de raiva. De tanto que aparecia, eu fui na loja e comprei. Comprou. Entendeu? Só de raiva, para aprender. Então, não adianta insistir muito, mas que eu comprei o colchão, eu comprei. Você foi manipulado. Pois então, falando dessa competência 3, então, né, que é essa seleção do argumento, é isso que nós estamos acabando de falar aqui. Lá, ele está colocando o texto, você tem que perceber um tipo de problema social ali no texto. Você tem que contra-argumentar, você tem que criticar aquele texto. Não é que você, porque isso parece, né, algo absurdo, mas isso acontece. Não é que você vai fazer uma citação direta ao texto. Por exemplo, de acordo com o texto 2 da coletânea. Não é isso que você vai fazer. Você vai falar de maneira indireta. Você não precisa nem citar o que está lá no texto, né? De maneira indireta, você faz isso. Nessa competência 3, então, como eu falei para vocês, a maioria dessas coletâneas, elas traz, por exemplo, leis. E leis é muito bom de você usar para você contra-argumentar. Por exemplo, né, entre os seus argumentos, você fala que, vamos supor, no seu primeiro período, na sua primeira oração introdutória, você fala que há uma falha na aplicação das leis. Depois você mostra o que a lei diz e depois você mostra como está a situação do cidadão que não tem usufruído da lei. E isso é um tipo de argumento muito bom para você usar. Né? E se essa lei ela está lá nos textos motivadores, eu não aconselho você também copiar exatamente como ela está lá, mas você coloca sinônimos, você inverter a ordem das palavras aí, né, para você parafrasear essa lei, né, usar essa lei resumida. Normalmente ela vem grande, mas ela é muito boa. Como que você vai usar isso? Para sustentar os seus argumentos. Né? É para isso que você usa. Normalmente eles trazem essas leis aí. Então, essa questão aí é a parte da argumentação, que é a competência 3. Então, você estará atento à seleção do que está na coletânea.
Normalmente, o professor fala assim para você: não copie da coletânea 2 palavras seguidas. Você pode pegar palavras da coletânea. Se tem palavras lá que você acha... Porque, normalmente, o aluno ele não tem um conhecimento técnico, né, sobre o assunto. Então, vai ter textos técnicos ali que vai trazer palavras muito boas, palavras muito ricas para você usar no seu texto. Você pode usar aquelas palavras ali. O que você não pode fazer é copiar 2 palavras, porque, às vezes, quando você copia 2, 3 palavras seguidas, você está copiando uma ideia. Aí isso não é legal de você fazer. Então você pode usar as palavras, você pode usar aquelas ideias de maneira que você vai criticar, né, contra-argumentar aquelas ideias ali que estão nos textos motivadores. Então a competência 3 é isso, é a questão da argumentação. E nós vamos, né, para a competência 4 agora. Faltam mais 4 compartilhamentos, aí, ó, viu? vamos lá, senão não vou falar a competência 5. Vou só parar na 4, hein? Nossa, justa assim, que vale 20%. Logo, essa aqui é o parágrafo que vale mais, é a última competência. Não, então pronto, tá faltando 10 compartilhamentos. Negócio de 4 para quê? Você vai chegar na parte mais importante. Manda ver. Isabela Pinheiro, boa noite, seja bem-vinda. Vai, Isabela, aproveita e compartilha. Gustavo Henrique, boa noite. Lucas dos Santos, boa noite. Rafael Tavares, boa noite. Carlos Alexandre, como está, Carlos? Boa noite. Curtir, compartilhar e ganhar competência 5. Vamos lá, pessoal, estou aguardando aí, tá? Mais 10 compartilhamentos. Vamos lá, para a competência 4. Então, para você ganhar aí, ó, 20% aí na competência 4 também. São os mecanismos linguísticos que está escrito lá, né? Que mecanismos linguísticos são esses? São a questão da coesão e a questão da coerência. A coerência é você abordar esse assunto, como eu tinha falado um pouco antes, ao longo do seu texto, ao longo dos parágrafos. Quer dizer, se eu começo falando de um problema no início e depois no outro parágrafo eu não falo mais daquilo, vou dar um exemplo, né? Se nós estamos falando da questão da manipulação, você apresenta isso na tese, né? Lá que há uma manipulação das pessoas que usam a internet, porque é uma falta de autonomia do cidadão, por falha na educação e pela busca de lucro das grandes empresas. Se você vai para o segundo, ou seja, o terceiro parágrafo, o que você falar, e isso não tem a ver com manipulação, que você está falando, isso também, é algo que é chamado de incoerência. Quer dizer, você começa falando algo e de repente você muda. Você vai para a sua conclusão, o último parágrafo, e você não resolve os problemas que você apontou lá no segundo e no terceiro parágrafo, isso também é incoerência. Ou se você aborda na sua conclusão um dado novo que você não tinha falado anteriormente, isso também é incoerência. O que é a conclusão? Concluir, a palavra já está dizendo, é eu voltar a falar de outra maneira, seja fazendo uma reflexão para concursos e outros vestibulares, e seja eu trazendo uma intervenção, uma proposta de intervenção, pensando na questão da UFT e no Enem. Então, se você aborda assuntos diferentes, isso é a questão da incoerência. E a questão da coesão, que às vezes vale até mais, né, você está mais atento, e eu acho a parte mais fácil do aluno ganhar ponto, é essa parte da competência 4. De todas as competências ela é mais fácil, porque basta você usar esses conectivos, os conectores. Por exemplo, quando todo mundo sabe, quando você está terminando um texto, você diz, portanto, pessoal, estamos terminando. Isso acontece quando você está, né, na igreja, assistindo, seja o padre ou o pastor falar, você observa. Quando ele está terminando a palavra, ele vai falar, sendo assim, ou então, portanto, isso quer dizer, está concluindo. Todo mundo sabe disso, né? Que você, normalmente, a maioria das pessoas sabem disso, que você usa esse conector para terminar o seu texto. E usa conectores no início de parágrafos. Mas vamos pensar assim, olha, se você divide o seu texto em 4 parágrafos, o primeiro parágrafo, você não tem que colocar conector, porque conector é ligar, você não está ligando a nada, você não falou nada anteriormente. Embora tem gente que começa assim, desse modo, aí a gente olha lá para cima, para ver o que ele falou, e está ali em branco, né? Você não abordou nada, você não tem que falar isso. Normalmente, no início do seu texto, eu não vou usar esse conectivo, porque eu não estou ligando, mas eu uso marcadores espaciais ou marcadores temporais. Quer dizer, por que esses marcadores temporais? Porque eu estou querendo falar algo que aconteceu em outra época, para me chegar até no tema, no contexto, na atualidade. Então, por exemplo, eu falo, durante a Idade Média, era comum a prática assim, assim e tal. Quer dizer, quando eu falo durante a Idade Média e coloco uma vírgula, isso é um marcador temporal. Eu posso também usar um marcador espacial para iniciar. No livro, né, de Guimarães Rosa,
Eu coloco uma vírgula e afirmo o que está no livro. Então, dessa maneira, no período colonial do Brasil, e sempre coloco uma vírgula, por isso que eu estou chamando, né, nós chamamos isso de marcador temporal espacial. Tá, então é isso que você inicia o seu parágrafo. Nós estamos falando para você ganhar ponto nessa competência 4. Quando você vai para o seu segundo parágrafo, não é obrigatório você usar conector também. Por que não é obrigatório? E você, agora, não é obrigatório e você não deve usar determinados tipos. Por exemplo, se você coloca no seu segundo parágrafo assim, desse modo, você errou no conector. Porque quer dizer, se você falou desse modo, quer dizer que você já apontou um problema na introdução. E na introdução não é lugar de você apontar problema. Por isso que normalmente, como que o aluno começa no segundo parágrafo? A princípio, em primeiro lugar, primeiramente. Porque ele está falando, eu vou começar o argumento aqui, eu vou apontar o primeiro problema, eu vou apontar a primeira causa do problema aqui. Então, a princípio, primeiramente, em primeiro lugar, e coloca uma vírgula, para você fazer a afirmação. Quando eu vou para o terceiro parágrafo e o quarto, esses dois já é obrigatório você colocar. Então, esse conector, os dois são obrigatórios você colocar. No terceiro, se você falou primeiramente, apontou um problema, se você está fazendo argumento por causa, aqui é o lugar de você falar em segundo lugar, né? Ou então além do mais, ou você pode falar outro sim, ou você pode falar no mais, você pode falar ademais, porque ademais, outro sim, que é a mesma coisa que além do mais, são sinônimos. Quer dizer, eu apontei um problema lá em cima e aqui eu vou apontar outro. Vou dar dois exemplos de frases iniciais, só as frases iniciais dos parágrafos no meio do texto. Então, eu posso começar assim, a princípio, é inquestionável apontar a falha da educação entre as causas do problema. Agora, eu vou discutir, vou argumentar, vou para o terceiro parágrafo. Ademais, o preconceito também atua como impulsionador da questão. Aí, por isso que eu usei ademais, eu mostrei um problema lá, agora eu mostrei uma causa lá, eu mostrei outra causa aqui. Quando você vai para a conclusão, o último, é obrigatório também você usar um conector. Esse conector de finalidade. São aqueles que você está terminando o seu texto. De conclusão, o conector de conclusão. Que é, portanto, desse modo, logo, um que é menos comum, que é o destart, que é a mesma coisa que portanto, né? Assim, né? Desse modo, que eu já havia falado aqui, são esses alguns conectores que você tem que usar. Isso, normalmente, Júnior Gé, o aluno sabe que você usa conector no início dos parágrafos. Agora, o que poucos sabem é que esses conectores eles são contados no meio do seu texto, no meio do seu parágrafo. Então, o corretor que vai te dar 2 pontos lá na UFT, ou 200 pontos lá no Enem, ou outra pontuação, dependendo dos critérios de avaliações de concurso que você está fazendo, ele vai olhar justamente, primeiro ele vai olhar para o início do seu parágrafo, depois ele vai olhar para dentro do seu texto. Sempre, por isso que um parágrafo você deve construir em 3 partes ou em 4 partes. Como dividindo isso? Por ponto, por períodos. A cada período que eu coloco um ponto, eu falo, nesse sentido, que é um conector. Eu vou para o outro, no mais, que é um conector. Se é o último período do parágrafo, eu uso o mesmo conector de conclusão. Portanto, destarte. Então, os conectores eles são contados no início do parágrafo, mas eles são contados também para ligar períodos, para ligar frases, para ligar orações dentro então, do seu parágrafo. Professor, eu vou lhe dizer, tu é o cara. Também, né, Júnior? Fazendo isso todo dia aí, já há 4, 5 anos, falar a mesma coisa. Todo dia não é possível, né? Mas eu fico assistindo aqui você, e eu tenho o privilégio de não só estar ao vivo, mas estar ao lado. É muito rico, sabe, a percepção que você tem que ter, o bom senso que você tem que ter, as palavras-chave que você Sim. pode ou não pode utilizar exatamente para se sobressair ou você perder a vaga. Então, redação não é simplesmente saber escrever. Não é, você tem que... É uma matemática, né? É uma matemática. É uma matemática. Tem, como eu acabei de falar, você tem que fazer em 3 partes, você tem que saber o que coloca na primeira, o que coloca na segunda, na terceira, na quarta, né? Você tem que saber cada parte. Por isso que a importância de você praticar, de você... Quem vai fazer esse tipo de prova? Você tem que saber como você vai ser corrigido. É importante você saber isso que nós estamos falando aqui, né? Dessas competências. É isso que vai fazer você ser aprovado. Não adianta você pensar que você sabe escrever, que você domina a língua, se você, por exemplo, faz um texto e esquece de colocar esses conectores, ou não sabe disso,
né, Sim. que tem que colocar esses conectores. Luísa Pereira, cheguei agora. Seja muito bem-vinda, Luísa. Nós estamos, Luísa, para passar agora a quinta parte, que vale 20% da prova de Isso. redação. 20% da prova de redação, que é a parte mais importante, mas infelizmente nós não podemos passar porque, pelo que eu visualizei aqui, ainda faltam 6 compartilhamentos para liberar a parte mais importante, que vai te colocar dentro ou fora das vagas. Então eu vou cumprimentar aqui algumas pessoas que entraram. Enquanto vocês vão compartilhando. Enquanto vocês compartilham. Isso. Havendo compartilhamento, o professor passa a cereja do bolo. Não havendo compartilhamento, a cereja do bolo vai ficar para a próxima oportunidade. Olha que sacanagem. Adoro fazer isso. Luísa, seja muito bem-vinda novamente. Luísa está sempre aqui conosco. Muito, muito bacana, Luísa. Eu sei que nem sempre é fácil estar presente nas segundas-feiras à noite, mas fico feliz demais com a sua presença. A sua e a de todos os que estão aqui nos assistindo. Compartilharam? Estou procurando aqui. Maria Francisca, muito boa noite. Josefa Campos, boa noite. Matheus Stax, boa noite. Gustavo Henrique, salve, salve, Gustavo. Meninos, vocês que estão aí nos assistindo, vocês que estão nos acompanhando, o Eliânia, boa noite. Nós estamos novamente com mais uma aula ao vivo. Toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, temos aula ao vivo aqui. No dia 17 de maio vai haver um aulão, inscrição 1 kg de alimento não perecível, lá no auditório do IFTO, de língua portuguesa, creio eu que redação. Eu vou convencer o Paulo ainda. Não sei como é que vai estar a agenda dele não, mas depois eu converso com ele para ver se dá certo. E conhecimentos regionais, geografia e história de Tocantins, com foco tanto no vestibular da UFT, vestibular da Unitim, nos vestibulares e, é claro, em concursos públicos. Lembro a vocês que na quarta-feira agora, aproveitando, é o último dia, se não me falha a memória, de inscrição para o vestibular da Unitins. Então não perca a oportunidade, se inscreva, vai lá e arrebente. Boa noite, Delcilene, muito boa noite. Um abraço, Delcilene, minha esposa. Ô, Delcilene, boa noite. Estou cuidando muito bem do seu esposo. Fica tranquilo, menino, tranquilo. Já chegou aqui falando como eu amo a minha mulher. Saí daqui direto para casa. Direto para casa, vou contabilizar o tempo, mas eu vou dizer direitinho. Ele vai sair. Se demorar um pouco mais, é porque do local que nós estamos até chegar na sua casa, o trânsito está intenso agora à noite. Então acontece. Tá certo. Não, é isso aí. Deixa eu só conferir se os 6 compartilhamentos ocorreram, para ver se os alunos vão ter direito aos 20%. Aos 20% ou não. Caramba, faltando um compartilhamento. Aí ficou fácil aí. Faltando um compartilhamento para ter direito aos 20%. Deus, manda ver aí, pai. Marcos, boa noite, Marcos. Faltando um compartilhamento para continuar a aula para a gente... Opa, Berenice, pronto! Aê! É isso aí, vamos para o 20%. Então, olha lá, vamos lá, né? Para a última competência. Nenhum dos outros parágrafos anteriores, seja você fazer em 4 ou em 5, vale tanto quanto esse último parágrafo. Por isso que esse parágrafo você não deve fazê-lo somente em 6 linhas, você não deve fazê-lo somente em 7 linhas. Normalmente você deveria fazer esse parágrafo em 8 linhas. Você tem que deixar uma quantidade boa de linhas para esse parágrafo, porque esse parágrafo ele é extremamente importante. Vamos falar de duas maneiras. Falando para o vestibular aqui, né, que é o vestibular da UFT, é obrigatório você colocar uma proposta de intervenção. Pode colocar uma reflexão? Não, é proposta de intervenção. Você pode fazer de 4 maneiras, né? Normalmente é assim. Você vai dividir esse parágrafo em 4 períodos. Então, na vertical você divide em 4 períodos. O que você vai fazer? Você vai retomar, né, o tema, o assunto, depois você vai colocar uma ação para resolver o problema que você apontou lá no segundo parágrafo, a ação 2 que você, né, do problema que você apontou no terceiro parágrafo, e o efeito final. O que é esse efeito final? Quer dizer, a partir das intervenções que você propôs, o que isso irá mudar para a sociedade? Quais são esses benefícios? Que tipo de problemas, né, que tem a ver com o que você está falando, que serão resolvidos? Então você pode fazer em 4 partes, vou dar alguns exemplos aqui para você. Você pode, portanto, medidas urgentes são necessárias para reverter a questão. No lugar da questão, você pode repetir o tema para reverter a manipulação do aluno, para reverter a violência contra a mulher. Então, portanto, medidas urgentes são necessárias para, você fala lá, para reverter a questão, reverter o problema. Coloca um ponto, depois o que você vai fazer? Você vai colocar a primeira ação.
Não é que você tem duas propostas de intervenção. Você tem uma proposta de intervenção, mas você vai colocar duas ações para resolver dois problemas que você apontou diferente. Então, essas partes aqui, você também... Opa, voltou. Aê, pronto. Bom, Aproveita, dá um salve aí, colocando de qual cidade, de onde você se encontra agora assistindo nossa aula, que nós vamos dar um salve no finalzinho. Beleza, continua, professor, desculpa. então, pessoal, como eu falei para vocês, você divide então em 4 partes, aí né, na vertical, e divide essas duas do meio em 4 partes na horizontal. Como que funciona essas 4 partes? Aqui, que é o que eu tinha feito, você faz a retomada. Portanto, medidas urgentes são necessárias para resolver a questão. Agora, o que você vai fazer? Você vai vir para a ação 1. O que é essa ação 1? Você coloca um ponto e começa a ação 1. Essa ação 1 é o que você deve resolver, o que você apontou no segundo parágrafo. Nós demos vários exemplos aqui. Se você fala que há uma falha na educação, então o que você vai propor? Que resolva esse problema da falha da educação para que as pessoas tenham mais autonomia, se era isso que você abordou lá. Por que você vai dividir isso em 4 partes? Porque, assim como qualquer projeto, você precisa pensar quem vai fazer, como que ele vai fazer isso, que é o meio, né? Para que ele vai fazer isso e o que ele vai fazer isso. Não precisa seguir a ordem, né? Você pode colocar tanto primeiro o que vai fazer, para depois você colocar quem, desde que você separe por vírgula. Mas você também pode colocar na ordem quem, o que vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Então, isso é importante. Esse quem vai fazer, normalmente os alunos usam o governo federal, eles usam ministérios, né? Por exemplo, né, o Ministério da Educação, para resolver o problema da educação. Se há questões de lei, você pode falar de Ministério Público, de questão de investigação. Né? E o como vai fazer isso? Né? Você pensou no agente, como que ele vai fazer isso? Por meio de investimentos? Né? Como que ele vai fazer isso? Por meio da inserção do tema nos materiais didáticos, né, nas aulas de sociologia, nas aulas de história, como que vai ser feito isso? Debates na escola, o que vai ser feito, né, sobre isso, o que você vai dizer? Por meio, né, do debate na escola, trazer a reflexão ou autonomia para os alunos. Isso é o que vai fazer. Agora, você não pode esquecer também, você coloca uma vírgula e falar para que vai ser feito isso. Aí você pode usar algumas palavras a fim de, visando, para, com o intuito de, com o objetivo de. Por exemplo, a fim de criar cidadãos autônomos. Aí, um exemplo, né? Essa finalidade. Visando uma educação de qualidade. Normalmente aparece no final, isso é obrigatório aparecer essas 4 partes. Você vai para a segunda parte, você vai olhar o que você falou lá no seu terceiro parágrafo como problema e vai repetir a mesma coisa. O conector, além do mais, cabe ao governo federal, por meio, né, de investimento nas estruturas das escolas, melhorar a educação do país, a fim de proporcionar igualdade educacional a todos os cidadãos. Falei as 4 partes, então são 4 partes que você tem que falar. Quem vai fazer é o agente, o que ele vai fazer, como ele vai fazer e para que ele vai fazer. A última parte, então nós falamos a retomada, a intervenção 1, a ação 1 da intervenção 1, a ação 2 e o final. Agora você coloca um conector, logo assim será resolvido, e aí você fala lá, né? A partir de tais medidas resolverá a educação no país, por exemplo, né? Ou pelo menos, né, promoverá a igualdade entre as pessoas no país. Normalmente, Gil, os alunos eles têm uma técnica muito boa para fazer essa conclusão, que ele fecha com chave de ouro. Por exemplo, se nós estamos falando da educação e você aponta um problema que vem lá desde o período imperial, por exemplo, desde o período colonial, então aí ele termina e ele fala assim, eu estou falando das últimas linhas do seu texto, o último período. Assim, a partir de tais medidas, será possível resolver o problema educacional do país e se distanciar de práticas errôneas
praticadas desde, aí você fala, o período histórico. Se você usou um conceito, isso não precisa ser na introdução. Se você falou, por exemplo, de Kant, se você falou, não é, sobre o Kant lá, que o homem é o que a educação faz dele, por exemplo, você pode terminar assim, falando assim, e aproximando do conceito kantiano. É uma maneira de você fechar o seu texto com chave de ouro, retomando algo que você falou ao longo do texto, né? Que é chamado de você fazer circuito, então, o seu texto. Você começou e termina lá. Não precisa ser na introdução, né? Você pode falar tanto distanciando como se aproximando da teoria, do conceito que você abordou lá. Isso que eu acabei de falar parece assim ser algo assim, às vezes complicado de fazer, mas é uma parte fácil da sua redação, essa conclusão. Porque de todas as partes que nós falamos aqui, ela é a parte mais engessada. É aquela que você mais consegue seguir uma receita. É essa a conclusão. E ela vale, como eu falei para vocês, 20% do seu texto. Se for um concurso, você pode usar essa mesma estratégia que eu acabei de falar, não tem problema nenhum. O bom de você estudar as redações, tanto para o UFT como a redação do Enem, é que a redação do UFT e a redação do Enem, ela vale para os demais vestibulares, essas técnicas que nós falamos aqui, elas valem para concurso. O contrário não, porque se você vai fazer uma redação dos critérios do concurso, você pode perder ponto no Enem e na UFT, porque lá eles não vão pedir para você fazer uma proposta de intervenção detalhada, como por exemplo, né, o Enem ele pede. É isso. Muito bom. Deixa eu só verificar aqui. Cleide Machado, seja bem-vinda. Cleide, você chegando e a gente já praticamente finalizando, mas seja muito bem-vinda. Só comenta aí, Cleide, de que cidade você está? Está de Palmas? Qual lugar? Carlos Alexandre de Paraíso do Tocantins assistindo. Ô, Carlos, bacana demais. Margarete lá de Arraias. Rapaz, eu me acidentei uma vez, numa viagem de moto, de Palmas para Brasília. Ali eu não sei qual a distância exata antes de Arraias, uns talvez 20, 25 quilômetros antes, eu passei por uma casa sem reboco escrito Casa do Britador, até hoje eu lembro. Eu dormi em cima da moto, eu não sabia que era possível dormir em cima da moto. A moto caiu na curva comigo, um cidadão estava passando de bicicleta, parou uma caminhonete, me colocou na traseira e me deixou lá no hospital de Arraias. Fui muito bem tratado. Não esqueça disso, mas tomei mais cuidado. Margarete Arraias, abraço, Margarete, muito obrigado. Berenice, portuense, seja bem-vinda sempre, Berenice, muito, muito bacana. Carla Moura, de onde você está? Deusilene de Brasília, está lá em Brasília. Ontem. Deusilene, agradeço a autorização que você deu aí para o professor Paulo vir aqui conosco, muito obrigado. João Filho de Araguaína. A Luísa daqui da Aureni 3, em Palmas, da região sul de Palmas. Joana Dark, Gurupi ligado. Gildevânia, onde você está? Me diga. Meu amigo professor Josevaldo de Lajeado, famoso Pedoca lá em Lajeado. Carla Moura, Porto Nacional. Meninos, muito obrigado. Euclécio, show de bola. Euclécio, você está falando de onde? Manda ver pra gente aí. E aí? Vocês que estão nos assistindo, comenta de onde vocês estão para a gente dar um alô final aqui. E, professor, enquanto isso, você pode fazer as considerações. Pessoal, muito obrigado, né? Assim, pensar que redação não é que seja difícil, não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam, né? Você tem que entender essa estrutura, o que pede, que às vezes é muito mais você entender do que exatamente esse medo que você tem da questão da gramática aí, né? É técnica, né? É técnica, você tem que ler, escrever. Redação, não adianta você assistir uma aula teórica somente, pode ter o melhor professor, é prática, você tem que colocar em prática aquilo que o professor fala, porque é assim, Júnior, normalmente o aluno ele senta para estudar biologia, ele senta para estudar as fórmulas de matemática, mas redação ele acha que ele já sabe, então às vezes você passa tema para o aluno a semana toda, né? Toda semana você passa tema, mas ele não para refletir, para estudar as técnicas. É técnica de escrita, né? Isso aí é técnica, não adianta. E se é técnica, como nós estamos falando, imagina você resolver uma questão de matemática que você não sabe a forma, você não olha a forma e resolve essa questão. Você pode chegar a resultado, mas você vai chegar ao resultado que você não quer, ou você vai demorar muito para chegar nesse resultado. Então a redação é sentar, pegar essas técnicas e aplicar
nos temas. É só assim, é uma maneira de melhorar. E leitura também. E leitura, essa questão é importante, né? Claro, todo mundo sabe disso, vários tipos de leitura, seja ficção, seja, né, essas notícias, isso é muito importante. Agora, para quem está estudando redação, é fundamental você pegar textos modelos, você pegar redações, textos de alunos que foram bons e você observar essas técnicas que nós acabamos de falar, como que eles usam esses conectivos, como que ele constrói o parágrafo, você olhar lá e desmontar esse parágrafo, perceber qual que é a estratégia que eles estão usando, né? Como que ele está usando, o tipo, como que ele está fazendo essa citação, né? No mais é isso, né? Eu espero que vocês aí, né, que vão fazer essa prova aí de domingo, você saem muito bem, né, tranquilidade, né, para fazer, porque às vezes o psicológico também manda muito, né, não é? Às vezes você estuda, mas você tem que estar bem preparado psicologicamente, por isso que a importância de você sair com antecedência para fazer prova. Sempre que você vai fazer processo seletivo, você tem que sair com antecedência, senão o nervosismo já vai começar no caminho. Será que eu vou chegar a tempo? Será que o portão vai estar fechado? Então, sabendo, né, que durante esses dias aumenta os movimentos nas cidades, né? O trânsito aumenta, para quem vai fazer prova, principalmente na região mais ao sul, na Ubra, o fluxo é tão intenso de veículo e o risco de acidente tão intenso que paralisa o trânsito. E isso é extremamente importante, então, essa questão do psicológico, dormir mais cedo, né? Eu não acredito que adianta você chegar aí nos últimos dias e ficar estudando igual um doido, às vezes você vai cansar, né? Vai ficar cansado mentalmente, você vai precisar lembrar de muitas outras coisas que você vem estudando ao longo dos anos, você precisa estar descansado para isso aí. O que deu para estudar, já estudou. Quem quiser, não tem problema, às vezes você estuda até quinta, né? Aí, mas vai chegando sexta-feira, sábado, fazer uma atividade diferente, né? Normalmente, não vai para farra não, pelo amor de Deus. Nada de farra, né? E normalmente, né, esses aulões, não, assim, você não vai, o que você não deve é ver coisas novas, rever, isso é importante. Então, normalmente, o que os aulões eles fazem? Os professores eles trabalham isso, é revisão, é vendo coisas que você já sabe, de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais divertida. Isso é bom, isso é importante. Mas pegar conteúdo novo e achando que você vai aprender uma coisa nova, não, você vai correr o risco de ainda esquecer outras coisas importantes, né, que você sabia. Aproveitando, vi aí o Josimar está dizendo que você é top, já teve aulas contigo. Josimar, obrigado. Muito bacana. Girlane, muito boa noite, Girlane Costa. A Juscelene, primeira vez que assisti a aula, mas gostei muito, sou de Araguaína. Abraço, Juscelene. Por isso é importante que vocês curtam, compartilhem, para que os seus amigos dos amigos dos amigos tenham acesso às aulas. Toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, temos aula ao vivo aqui por essa fanpage, normalmente colocando um professor de disciplina diferente que possa trabalhar e contribuir com o seu conhecimento. E Araguaína, essa semana, na quinta-feira, eu vou estar participando de um aulão lá em Araguaína. Lá na Faculdade no Orione, Colégio Santa Cruz, né? No auditório da, não sei, Faculdade Colégio que fala ali, porque é uma só. Mas lá na quinta-feira vai ter aulão e estarei participando com os alunos, ok? Com conhecimentos regionais. Ok, Gustavo Henrique, aulão será que dia? O de Palmas será no dia 17, Gustavo, 17 de maio, lá no IFTO. Entra no site do IFTO que tem um local lá para inscrição. E o de Araguaína tem que entrar em contato lá com o Santa Cruz para fazer a inscrição também. Ok? Meninos, muito obrigado a cada um de vocês. Carla, curte aí, aproveita. Quem não compartilhou ainda, quem não curtiu, curte e compartilhe essa live para que outros colegas tenham acesso também à aula de altíssima qualidade. Meninos, beijos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula ao vivo na segunda-feira da semana que vem, às 20 horas e 30 minutos. Professor Paulo Martins, o cara da língua portuguesa. Valeu, Júlio. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal, né, pela audiência aí, né, por estar assistindo, compartilhando. E até a próxima. Espero encontrar vocês por aí. Até mais. Abraço. A última vez que eu vim aqui, que eu vi aqui o compartilhamento, nós já estávamos com 90 compartilhamentos. Olha, 90 compartilhamentos. Vocês que ainda não compartilharam, aproveita, manda vir aí, compartilha logo, compartilha. Compartilha. Um beijo, meninos. Tchau, tchau. Fique com Deus. Opa.